Este artigo foi escrito por uma mulher, revisado e narrado por outra, citando apenas mulheres, o que faz zero diferença. Mas, pelo menos, ninguém pode dizer que não há o tal lugar de fala. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um estudo realizado pelo Instituto Ipsos em mais de 30 países concluiu que 51% das brasileiras se consideram feministas. Apesar do número parecer alto, saiba que na Romênia esse índice sobe para 80%, e na Índia, Malásia e África do Sul, 64% da população feminina se considera feminista. Já os países menos feministas são Coreia do Sul com 24%, Japão com 21% e Rússia com 17%. Para esse estudo, foram entrevistadas 20.500 mulheres pela internet. Aqui já temos um ponto de alerta. Um estudo realizado com essa metodologia pode apresentar divergência com a realidade, pois muitas pessoas, ainda hoje, não têm acesso à internet. Fora isso, não sabemos quantas mulheres participantes do estudo eram realmente mulheres e nem se alguma pessoa participou votando mais de uma vez. Aqui, cabe esclarecer alguns pontos sobre o movimento feminista e a visão libertária sobre este movimento. Simone de Beauvoir, autora do livro Segundo Sexo, considerado um tratado fundamental do feminismo contemporâneo, certa vez disse, abre aspas, não deveria ser permitido a mulher nenhuma ficar em casa criando seus filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha, justamente porque, enquanto a tiverem, muitas vão optar por ela. Fecha aspas. Ora, temos aqui, então, um movimento que é contra a liberdade da mulher decidir fazer o que quiser com a vida dela. É engraçado que a frase de Simone de Beauvoir vai exatamente contra a frase de uma feminista atual, Emma Watson, a atriz que ficou famosa por interpretar a Hermione em Harry Potter. Emma Watson disse que, abre aspas, o feminismo é uma questão sobre dar às mulheres o poder de escolha. Não é uma vara para bater em outras mulheres. É sobre liberdade, é sobre libertação, é sobre igualdade. Fecha aspas. Emma fala muito da igualdade. Segundo ela, abre aspas, se você defende a igualdade, então você é feminista. Desculpe dizer a você. Fecha aspas. Bom, é importante esclarecer que igualdade não existe. Antes que você pare o vídeo, deixe-me explicar. Os seres humanos são indivíduos que nascem diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem um DNA único. A única exceção são gêmeos idênticos, ou univitelinos, que possuem o mesmo código genético. Mesmo assim, gêmeos idênticos podem fazer escolhas diferentes na vida. O nosso DNA, em última instância, não define quem somos. Com escolhas diferentes, os resultados são diferentes. Ou seja, mesmo duas pessoas com o mesmo DNA podem escolher caminhos distintos. Um poderia escolher comprar Bitcoin em 2010 e o outro não. Hoje, um deles estaria rico e o outro não. As únicas maneiras de garantir que todos sejam iguais são ou tirar a possibilidade de escolha do indivíduo ou fazer com que o resultado seja sempre o mesmo, independentemente de suas escolhas. No exemplo dos gêmeos idênticos, para que os resultados de seus investimentos sejam iguais, ou você remove as diferentes possibilidades de investimentos, tira a possibilidade de escolha, ou faz com que, independente de onde invistam, o resultado seja sempre igual. No caso das feministas já citadas, Simone de Beauvoir quer tirar a liberdade de escolha das mulheres. Já Emma Watson parece querer que o resultado, independentemente de suas escolhas, seja a igualdade. Alguns poderiam argumentar, mas e a igualdade de oportunidade? Isso também é ético. Bem, vejamos o exemplo a seguir. Imagine que dos dois irmãos gêmeos citados, um fique rico, case, tenha um filho e pague com seu dinheiro a melhor educação formal para seu filho, e depois lhe deixe uma poupuda herança. Agora imagine que o irmão pobre também tem um filho e, por ser pobre, não possa bancar uma boa escola ao filho e não deixe qualquer herança.
Desse modo, os filhos dos irmãos terão oportunidades diferentes, ou seja, em uma geração, a igualdade já sumiu. Neste caso, a única maneira de garantirmos a igualdade de oportunidade entre os filhos é igualando o patrimônio dos pais. O comunismo faz isso tirando o patrimônio de ambos. O socialismo alega querer tirar do mais rico para dividir entre os dois. Mas, em ambos os casos, é só o Estado tirando sua propriedade privada mesmo. Do mesmo jeito, as feministas alegam querer igualdade entre homens e mulheres. Mas é importante lembrar que homens e mulheres são seres naturalmente desiguais, e tais diferenças vão muito além da biologia. Louann Brissenden, neuropsiquiatra e autora dos best-sellers O Cérebro Feminino e O Cérebro Masculino, diz que fingir que homens e mulheres são iguais não só presta um mau serviço a ambos os sexos, como é injusto, e que certas funções e áreas cerebrais funcionam de modo diferente. Ou seja, para conseguir a dita igualdade, teríamos que aplicar a mesma lógica utilizada no caso dos gêmeos e de seus filhos. Ou tirar a liberdade de escolha, ou tornar igual o resultado obtido pela escolha. Qualquer uma das opções vai totalmente contra a ética libertária. Além disso, toda ideologia que tenta coletivizar um determinado grupo nada mais é do que uma ditadura. Não existe unanimidade, pois os indivíduos são diferentes. Uma mulher é diferente da outra, assim como um homem é diferente do outro. Mas o coletivismo trata como se todos fossem um só, com um só pensamento. A filosofia por trás do coletivismo é restringir as ações dos indivíduos em prol de um suposto bem maior, que seria o bem do coletivo, independentemente do tipo do coletivo que você imaginar. Por exemplo, homens, mulheres, negros, judeus, brancos, gays, pobres, torcedores de um determinado time, entre outros. Qualquer grupo de pessoas pode formar um coletivo. É neste ponto que o libertarianismo é muito superior ao feminismo. Ao defender o indivíduo, nenhuma ditadura é aceita, nem a ditadura das feministas sobre todas as outras mulheres, nem a ditadura de qualquer coletivo sobre o indivíduo. Na pesquisa citada no início deste vídeo, 23% das mulheres brasileiras concordaram que o feminismo faz mais mal do que bem à sociedade. E aqui, eis uma pergunta pertinente. Cadê o respeito das feministas com o pensamento daquelas que não concordam com o movimento? Pois é, não existe. E as feministas continuam impondo suas pautas. Estas pautas, aliás, ganham força através da intervenção governamental, o que já é uma violência em sua essência. O feminismo nada mais é que um movimento coletivista que quer impor as suas pautas sobre outros indivíduos, utilizando muitas vezes o braço forte do Estado como aliado. É triste saber que 51% das mulheres se consideram feministas aqui no Brasil, embora talvez muitas delas sequer entendam o quão contraditório e autoritário é este movimento. O movimento feminista ainda tem diversos outros pontos que vão contra a ética libertária, e alguns desses pontos podem ser refutados até mesmo pelo utilitarismo. Logo, percebe-se que é um movimento contraditório e mal embasado, ruim tanto na teoria quanto na prática. Independente disso, a luta pela liberdade é e sempre será entre indivíduos e o coletivo. E o movimento feminista, como um coletivo, é inimigo do individualismo e, consequentemente, inimigo da liberdade. Ao final, apenas uma minoria importa, o indivíduo. Segundo Ayn Rand, a menor minoria na Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Anarco Capivara e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!